Fiat Strada Range. Cabine dupla, câmbio automático do tipo CVT, um monte de equipamentos, um verdadeiro X-tudo. Um veículo que à primeira vista não parece fazer muito sentido, mas se tem uma coisa que a Fiat conhece muito bem é o mercado de picapes e a maior prova disso é a Toro, uma ideia muito inusitada que alguns acharam estranha no começo e acabou arrebentando com o mercado. Outra prova está bem aqui na nossa frente, a própria Strada, que é nada menos, literalmente, o veículo mais vendido de 2021. De todos, mais do que a HB20, mais do que o Onix. A gente está falando de um veículo que vendeu 109 mil unidades, então é verdade que a crise de semicondutores bagunçou um pouco as coisas, mas esse cara aqui com certeza estaria no pódio, mesmo se não fosse essa circunstância. O jeito mais fácil de você entender o que a Fiat quer com a Strada Range é imaginar ela como uma espécie de tourinho. É para um cliente similar ao da Toro, mas que quer algo mais compacto, tanto nas dimensões físicas quanto no bolso. Então é para alguém que tem a necessidade de levar de 3 a 4 pessoas dentro da cabine, ou seja, como uma espécie de sedã compacto, mas que é a conveniência de uma caçamba para transportar objetos sujos, grandes ou pesados e ainda com a capacidade de você enfrentar um terreno acidentado. Um off-road, claro, leve, um chão de piso batido, nada que vai envolver a necessidade de um 4x4, porque a gente está falando de veículo de tração dianteira. E isso inclui também, evidentemente, a capacidade de encarar a buraqueira das nossas cidades. Então hoje no Autoline a gente vai conhecer todos os detalhes técnicos da Strada Range. A gente vai comparar ela com a Toro em dimensões, vamos ver todos os equipamentos, vamos dirigir ela na cidade, na estrada, toda a parte técnica de motor, plataforma, enfim, todas essas qualidades e limitações. Vamos nessa? Dia nublado. Em estacionamentos urbanos ou ruas arborizadas da capital paulista, Juliano Barata, editor-chefe do Fletout Brasil, avalia a Fiat Strada Range automática CVT 2022, escrito Autoline. Para esse ano, o modelo 2022, a Fiat está oferecendo câmbio automático do tipo CVT com 7 marchas simuladas nas versões topo de linha da estrada. A gente está falando da Vulcano de R$ 116 mil e dessa daqui que é a Range de R$ 121 mil, preços aqui de São Paulo para pessoa física. As duas picapes com motor 1.3 Firefly, 107 cavalos e 13,7 kgfm de torque. Se você quiser olhar a concorrência, você não vai ter nada muito parecido. O mais próximo vai ser a Saveiro Cross, cabine dupla, mais câmbio manual e 2 portas somente, um valor próximo aí, R$ 115 mil. Agora, se você quer uma dica e valor próximo, R$ 17 mil a mais, tudo bem, é um degrau considerável, mas com R$ 17 mil a mais em relação a essa daqui, você leva a Toro Endurance, que tem um motor 1.3 turbo, 185 cavalos e um veículo muito maior e muito mais espaçoso também. Sempre é bom lembrar, você consegue financiar tanto a Strada quanto qualquer outro veículo novo ou seminovo com até 5 anos de uso com muita facilidade pelo Bradesco Financiamentos, pelo autoline.com.br. Só clicar em simular financiamento lá no topo do site, alguns dados bem básicos de parcelas que você quer e você já recebe a melhor proposta, o que inclui a possibilidade do financiamento turbinado, que oferece uma série de possibilidades de custos adicionais, desde despachante, martelinho de ouro, ou mesmo a inclusão de uma série de equipamentos, o que pode ser muito interessante, inclusive para um veículo seminovo. Vale a pena você conferir. E enquanto você está lá no site do Autoline, vale você conferir opções de seminovos pelo mesmo valor aqui dessa estrada. Tem muita opção de picape interessante para você. Deixei o link dessa busca de picapes seminovas aí em destaque nos comentários. A Strada Range utiliza a mesma receita da Toro Range, ou seja, um visual mais off-road, um monte de equipamentos Mopar e sendo a topo de linha também mais equipamentos de série. Aqui na dianteira a gente consegue ver os faróis de LED, o skid plate ali pintado de prata, rodas diamantadas com pneu ATR 205/60, para-barros, um estribo que serve mais para sujar a batata da perna que qualquer outra coisa, porque é uma picape baixa, espelhos retrovisores pretos e capota marítima. E por dentro ela também traz os seus caprichos, painel e banco em 2 tons com costuras contrastantes, além de sistema de infotainment com tela de 7 polegadas e conexão sem fio, carregador wireless no console central, 4 airbags, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro são alguns dos seus principais equipamentos, mas como a gente vai ver, falta algumas coisas aí que a gente considera importantes para um veículo desse preço.
Se a Toro parte da plataforma do Renegade, a Small Wide 4x4, aqui a estrada parte de uma plataforma chamada MPP, que utiliza elementos estruturais combinados aí da família do Uno, do Argo e do Mobi, veículos bem mais compactos, o que explica as dimensões mais diminutas. A gente está falando de quase meio metro a menos de comprimento, 4,48, 46 centímetros a menos para ser mais exato, 2,73 de entre-eixos, a gente está falando de, aí de uns 23 centímetros a menos e 11 centímetros a menos de largura, a gente tem 1,73 m. Quando a gente falou dessa questão de combinação de elementos estruturais, o que a gente está falando? Coluna e para-brisa vieram do Uno, a base do projeto da suspensão dianteira veio do Argo, a base do projeto da cabine da coluna B até aqui a dianteira veio do Mobi, incluindo essa porta, e aqui na traseira a gente tem a base do assoalho de carga e a suspensão traseira da Fiorino, uma solução mais do que testada e aprovada. Agora, quando a gente vai aqui para a caçamba, olha só que interessante, a gente tem 844 litros, muito mais os 580 litros da Saveiro cabine dupla e apenas 93 litros a menos do que a Toro, veja só que interessante. Capacidade de carga em massa, a gente tem 600 quilos, dá uma diferença de 150 quilos a menos do que a Toro, então se a carga que você procura levar é realmente muito pesada, considere a Toro. E aqui a gente tem uma diferença também a favor da Saveiro, né? A Saveiro leva aí 15 quilos a mais de capacidade de carga, mais pela potência do seu motor. Essa tampa tem um detalhe interessante, 60% dessa massa ela é absorvida por um sistema de mola, então veja só como ela fica leve, é uma reclamação muito recorrente da estrada da geração anterior. E aqui na estrada a gente tem proteção na caçamba, capota marítima, iluminação, proteção aqui no vigia e também um rack meio Santo Antônio. Aqui dentro a gente tem uma série de elementos muito positivos e alguns não tão interessantes. Em primeiro lugar, o que salta aos olhos é essa combinação de marrom meio cobre, presente aqui tanto na face do painel quanto nos bancos e nas costuras contrastantes. Trabalho muito bem feito pelo pessoal de Quality Trim, né, como chama essa área das fabricantes que cuida dessa parte de acabamento interno. Os bancos de fato são muito bonitos, muito bem acabados e caprichados. E tudo isso ajuda a dar essa percepção de qualidade. O volante também está uma bela peça, né, revestido em couro, com esse elemento aqui em black piano. Então você se sente a bordo de algo mais sofisticado, o que ao mesmo tempo eleva a sua expectativa em relação aos equipamentos que não estão presentes aqui, justamente porque a picape acaba sendo um veículo mais caro de ser fabricado, então a Fiat teve de abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente não tem ar digital, sensor crepuscular ou de limpador automático também não tem, controle de velocidade de cruzeiro, então nem pensar. O controle do ar mesmo acaba sendo um pouquinho mais barulhento no sistema de ventilação, justamente porque parte aí da base do Mobi, um veículo bem mais simples. Aqui o ajuste a gente tem só de altura, não tem de profundidade, volante, mas os bancos têm ajuste de altura. Apesar disso, de forma geral, a ergonomia achei bem bacana aqui, eu estou muito bem encaixado dentro da estrada. O sistema de infotainment, apesar da tela diminuta, né, 7 polegadas, tem uma ótima velocidade de hardware, conexão sem fio, Android Auto e Apple CarPlay. A gente tem um carregador por indução aqui presente no console. Então a gente tem também as aletas para trocas manuais aqui dos pedal shifters e a câmera de ré, que acaba sendo muito importante, não é só uma conveniência, né? Picape tem uma caçamba mais elevada, é muito importante você contar com uma câmera de ré, especialmente na cidade. Então tem pontos altos e baixos, mas de forma geral a sensação é de você estar em algo muito bacana. Agora vamos dar uma olhadinha no espaço traseiro. A porta traseira abre bastante e isso facilita muito a vida, mas vamos lá, né, gente? A gente está falando de uma cabine modesta, afinal é uma picape compacta que valoriza principalmente a parte de caçamba, como a gente viu. Então, espaço para o joelho, tem 1,82 m, banco dianteiro ajustado para mim, tá razoável, né? O meu joelho fica aqui encostado no banco dianteiro, tem um bom espaço para os pés. O que acontece aqui, na verdade, é que a minha cabeça fica um pouco próxima aqui do teto e note como a minha coxa fica quase toda desencostada aqui do assento. Outra coisa que vale a pena você notar é que o ângulo do encosto, justamente para oferecer mais espaço para a caçamba, fica bem ereto, né? Então você consegue fazer uma viagem aqui com certa tranquilidade, né? Mas recomendo que seja no máximo para 4 ocupantes, né? Não é um veículo muito largo, então 3 adultos aqui com o meu tamanho aqui já ia ficar um pouquinho apertado. Mas está de bom tamanho para a proposta, especialmente considerando o volume de caçamba que a gente tem. Agora vamos ver na prática então como se comporta esse câmbio CVT. Duas coisas eu vou tentar responder para vocês em especial nessa avaliação, que é o seguinte: a expectativa de um usuário em relação a um sedã, né, sendo uma picape, mas com essa proposta, se realmente é desconfortável ou não, e a questão do câmbio, né?
Vamos começar com a do câmbio, que eu acho que é a grande novidade, né? A gente tem um câmbio, então, Aisin CVT, já conhecido dentro da família da Fiat, sendo aplicado aqui agora nessa picape na estrada, né? O que acontece? A gente tem 7 marchas simuladas, pré-posicionadas, né? Você consegue operar aqui de modo manual, mas eu estou no modo automático para realmente avaliar aí como que ela se comporta. O que é uma coisa interessante aqui, que foi muito bem mapeado, é o seguinte: eu vou ficar quieto por alguns instantes e vou dar umas aceleradas variadas aqui para vocês ouvirem a rotação do motor. Ouçam. Vocês viram que ele trocou de marcha só ali no final, né? Então a gente tem aqui as marchas pré-posicionadas, mas o CVT, as polias do CVT vão se ajustar para conseguir te entregar um melhor torque de acordo com essa situação. Então, de acordo com a demanda, no caso está uma subida, uma situação de muita exigência, né? Então, embora essas marchas estejam pré-posicionadas, ele vai trabalhar com uma certa flutuação ali dentro do CVT, ou seja, vai ter um certo comportamento de CVT no sentido de você ter um comportamento meio de elástico, assim, né? De você ter uma rotação do motor subindo em uma razão diferente, para você ter uma entrega mais eficaz de torque. Então, no fim das contas, foi um trabalho muito bem feito aqui de mapa, justamente para você ter uma entrega eficaz de torque. Então você tem aí uma disposição, porque a gente não tem aqui muita potência nem muito torque. A gente tem 107 cavalos e 13,7 kgfm de torque. Então esse trabalho foi muito necessário para você conseguir deixar o veículo mais esperto. E realmente eles conseguiram. Então, por exemplo, saindo da mobilidade aqui, eu vou parar aqui no canto e fazer uma saidinha um pouquinho mais forte. Vocês vão ver que a saída dele realmente é ligeira, ó. E vocês viram como é longa, né? Tava quase 70 km por hora. Então, assim, deixa o veículo bem esperto. É lógico que não é um comportamento esportivo que você deve esperar, né? Mas tá de boa medida, ó. De saída de lombada, você acelera, ele responde com agilidade. E notem também a intrusão de ruído, né? Que é um outro ponto aí a se considerar. Lembrando que isso aqui parte de uma plataforma de vários carros compactos, então a questão de ruído é algo que se deve esperar. 0 a 100 declarada de 12 segundos, na prática vai estar aí na casa dos 13, 14 talvez, né? Tem um recurso interessante aqui que é o botão Sport, que você vai utilizar em que situações? Quando você tem mais gente, quando você está numa subida de serra, você está com uma carga, ele vai deixar o mapa do acelerador mais esperto do pedal, né? Mais sensível, mas o principal, o mapa do CVT muda bastante, então ele vai deixar o motor mais cheio, né? Ele vai operar aí para realmente deixar ele mais acordado, então aí você ressalta ainda mais essa questão dele ficar mais espertinho, né? Então eu vou sair dessa lombada pisando um pouquinho mais forte para vocês entenderem aí como que mudou agora a resposta, né? Então vamos lá. Viu? Ele já levou para perto de 5.000 a rotação logo de saída, né? E note que ele até demora para deixar cair a rotação. Então é um recurso que você pode utilizar aí a seu favor. De forma geral, eu esperava menos até do CVT aqui na estrada, mas tá funcionando de forma muito harmônica aqui, realmente. A única coisa que talvez te incomode um pouquinho é essa questão de intrusão de ruído, né? Mas ele consegue misturar bem aquele comportamento de CVT no sentido de ficar aquela rotação mais constante, mas ao mesmo tempo ele tem essas marchas simuladas, onde ele vai trabalhar nessas regiões até chegar nessas marchas simuladas para conseguir ter uma combinação de performance e eficiência. Então achei bem interessante, está bem acertado. Agora, qual que é o ponto, qual que é o custo que você paga por esse mapa mais voltado a deixar o veículo mais esperto? Questão de consumo. Embora a gente tenha aqui um motor bem esperto, um motor moderno, né? A gente está falando do Firefly, que é um motor aí de bloco cabeçote de alumínio. Ele tem um comando e 2 válvulas por cilindro só, justamente para você ter uma questão de menor inércia. É mais barato de ser fabricado também, mas você tem menos inércia, você tem menos massa, menos atrito. Tanto que é um motor que utiliza óleo 0W20, uma bomba de óleo com pressão variável, taxa de compressão também é relativamente alta, aí, acima do 13:1, né? Então é um motor muito moderno, mas mesmo assim, por essa questão de ser um veículo aí com uma massa respeitável aí na casa aí dos 1.235 kg,
e ter essa demanda de desempenho, o consumo vai parecer aí o preço que se paga, né? A gente está falando do quê? Mundo real aqui, com etanol, trânsito pesado, você vai ficar aí na casa dos 5 km por litro. Melhorando o trânsito, você consegue até chegar aí uns 6,5, que é o que a gente está agora aqui na cidade, indo até uns 7, 8 se pegar mais marginais e afins, né? O consumo misto, né, entre cidade e estrada declarado com etanol é 9,3 km por litro e 13,1 com gasolina. Mundo real vai ser mais baixo do que isso a média. Eu diria que para entre 1 e 2 km por litro abaixo. Embora na estrada eu conseguia chegar na média de mais ou menos 11 km por litro com etanol. Então também não é ruim o consumo. Você fala que não surpreende, né? Não é um motor downsize, turbinado e tudo mais. Então, considerando tudo isso aí, tá de bom tamanho. Agora entrando nessa questão de conforto, né? Para quem tem um sedã, quem está acostumado com um carro, putz, será que uma picape, gosto da ideia de ter uma caçamba, mas será que vai ser desconfortável? Acho que essa é a grande parte positiva aqui do projeto da Estrada. A Fiat tradicionalmente já tem um acerto de suspensão muito confortável, já muito bem dimensionado para a questão de buraqueira nas cidades, né? Mas veículos utilitários, e especialmente os que carregam carga, inerentemente tem essa questão do eixo traseiro ter mais carga e aí ter aquela expectativa de ser algo que vai ficar batendo mais, né? Vai ficar mais confortável. E aqui eles chegaram num balanço muito bom que a gente já tinha visto na Toro, né? E aqui, novamente, é um aspecto muito positivo. Você tem um comportamento aqui que vai lembrar algo entre um hatch e um sedã. Dependendo do hatch que a gente está falando, você vai esperar até um eixo traseiro um pouquinho mais, que vai martelar um pouquinho mais aqui. Achei muito boa. Ajuda o entre-eixos longo também, né? Quanto mais comprida a distância entre o eixo dianteiro e o traseiro, melhor a suspensão consegue trabalhar, né? Quem lembra do Uninho, os carros curtinhos assim, ele tende a cabritar, né? Saltar muito. Então ajuda também o entre-eixo mais comprido. Vou pegar essa rua aqui bem acidentada e vou andar de uma forma meio desleixada aqui, mantendo próximo aos 40. Veja. É uma rua muito esburacada, eu passava uma lombada aqui, ignorando. E de fato o conforto a bordo é muito bom mesmo. Olha, pegando aqui buracos e a complacência, a forma como a suspensão copia, muito ajudada pelo perfil 60 também dos pneus, né? Mas isso é algo bem interessante. Isso é algo... Se você está acostumado com um carro, você não vai ter aquela estranheza de picape com chassi. Aqui, lembrando, é uma picape monobloco, né? Então é o mesmo tipo de, vamos dizer assim, de tecnologia de manufatura utilizada em carros com reforços estruturais adicionais, como a gente falou, né? O assoalho traseiro e a suspensão traseira são todas da Fiorino, mas é completamente diferente de uma picape chassi, que é mais robusta, mas tem essa característica de saltar mais, de absorver menos, de copiar pior o piso, né? Então aqui a gente tem características muito positivas do que você precisa em termos de utilitário, mas em termos de conforto de rodagem vai estar bem próximo de um sedã. Inclusive em termos dinâmicos, né? Como a gente viu ali naquelas primeiras curvas na avaliação, o comportamento dinâmico muito bom, mesmo considerando a altura dele. É lógico que um sedã vai ser melhor, até pela questão do pneu, que a gente tem um pneu ATR, mas você não vai ter aquela experiência a bordo de utilitário, né? Aquela coisa que balança muito, que canta pneu com qualquer coisa. Então, é lógico que cada um vai ter a sua opinião, faça o test drive aí, mas a experiência a bordo aqui é muito, mas muito mais próxima de um sedã ou de uma perua do que de uma picape. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que você vai estar bem servido, né? Se você tem esse receio de ele não te atender por ser uma picape. Em termos de conforto, o ponto aqui talvez seja essa questão de intrusão de ruído do motor, né? Parte dessa plataforma aí que combina elementos de Uno, de Argo, enfim. O Pulse vai ter um refinamento muito maior nesse sentido, né? Mas é engraçado que em termos de isolamento externo, eu achei bem satisfatório, ou seja, o que vai incomodar, causar mais desconforto é realmente a reverberação do som do motor passando para a cabine, né? E a questão do ruído do tanque de combustível quando ele está mais cheio. Aqui, novamente, da mesma forma que a gente viu na avaliação do Pulse, a gente tem essa limitação aí, um quebra-ondas que poderia fazer um serviço melhor para evitar esse barulho do combustível batendo de lá para cá, né? Freios, aqui a gente tem tambores atrás, mas
de forma geral, achei que está bem dimensionado, considerando, lógico, eu sozinho aqui, mas considerando que esse aqui é um veículo que pode carregar até 600 kg, mais os ocupantes, talvez um sistema de disco fosse bem-vindo. E aí entra a questão, pessoal, que é o seguinte: se a gente pensar na estrada ideal, topo de linha, considerando principalmente a questão do valor dela, né? A gente está falando de um veículo de R$121 mil, e eu acho que é bastante evidente que o motor ideal para esse veículo seria o motor do Pulse, que é também da mesma família, mas é um motor turbo, né? Que vai ter aí mais de 20 kgfm de torque contra esses 13,7. E esse torque, sem dúvida nenhuma, faria uma enorme diferença, especialmente com ocupantes, com carga, né? Então seria um veículo que deslancharia muito mais retomadas, né? Aqui a gente tem um veículo competente, que faz um bom serviço, mas é evidente, a gente tem uma limitação aqui, um motor 1.3 para um veículo de mais de 1.200 kg, né? Só que eu acho que ficaria tão bom essa picape aqui com esse motor 1.0 turbo, que aí causaria um problema para Toro de entrada também, né? Que ia ficar um veículo realmente muito esperto, né? E a Toro usa a versão turbinada 1.3, né? De 185 cavalos. Mas tirando essa questão, né? Até pelo valor, né? Lembra que a gente falou na introdução, R$17 mil separa só da Toro Endurance dessa estrada Range, né? Então você pode ficar até meio que na dúvida, né? Mas realmente aquele motor ia fazer um veículo sensacional. Mas aqui temos algo realmente muito competente. E mais do que isso, né, gente? Já caminhando aqui para a conclusão, ele realmente consegue atribuir, combinar esses dois atributos, né? As características que você espera, precisa de um sedã compacto. É verdade, sem alguns equipamentos que fazem falta, né? Sensor de chuva, crepuscular. Você pode pensar, talvez seja um pouco de frescura essa questão da chave, né? Mas, puxa, um ar digital, um controle de velocidade de cruzeiro. Não todos esses itens de uma vez, mas talvez alguns deles você vá sentir falta. Mas é aquilo que a gente falou lá no começo do vídeo. Uma picape é sempre um veículo mais reforçado, ele é mais caro de produzir. Então a Fiat teve que cortar fora alguns itens para conseguir atender aí nessa faixa de preço, né? Vide a própria Saveiro Cross, que também tem limitações similares em termos de equipamentos, né? Mas é isso, pessoal, de forma geral é um veículo que, como a gente falou no começo, nossa, não parece fazer muito sentido, mas depois que você anda, você vê todo o sentido, a possibilidade de levar bastante gente com conforto, com a sensação de sofisticação, possibilidade de levar carga e um tamanho relativamente diminuto, né? Um tamanho aí de um sedã, algo entre um sedã compacto e um sedã médio em comprimento, mais estreito também. Então ele cabe na direção urbana, vai te atender muito bem. Então quanto mais você pensa a respeito, mais faz sentido. E lembrando que a gente não fez aqui uma avaliação de fora de estrada, né, gente? Mas a gente fez a avaliação de fora de estrada, da estrada cabine simples. Logo foi lançado esse vídeo que vocês estão vendo aí no link do canto superior à direita. E lá a gente já viu os ótimos predicados nessa questão, né? Toda essa questão de capacidade de complacência, absorção de desníveis sem dar impactos secos, a gente já tinha visto numa estrada bem castigada, e aqui a gente tem as mesmas competências, né? Vocês estão vendo aí imagens do teste que a gente fez, então eu não preciso passar pela mesma encrenca de novo com esse veículo. A gente sabe que a competência está garantida e com certeza com conforto maior, porque a gente tem mais massa atrás por conta da cabine dupla, né? Então isso ajuda a deixar a suspensão um pouquinho mais assentada na absorção. Então é isso, pessoal. Lógico, R$120 mil é bastante dinheiro, mas se você considerar o que existe de opção em torno e começar a fazer umas contas, como eu falei, a Saveiro está aí na casa de 115 mil, você talvez não ache tão desinteressante a proposta aí. Eu achei bem interessante. Tem aí suas limitações, né? O consumo um pouco mais elevado para conseguir entregar aí um desempenho à altura, abrir mão de alguns equipamentos, mas de forma geral, um veículo bem competente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de assinar o canal da Autoline, nos ajudem aí a alcançar a marca de 100 mil inscritos e nos vemos numa próxima. Grande abraço. Câmera mostra detalhes internos e externos do veículo. Escrito Autoline.